Olá, boa noite. Boa noite. O Gu já chegou ali. Deixa eu abrir aqui. Tá conectando ainda. Oi, Gu, tá me vendo? Tô te vendo. Tá me ouvindo? Tá tudo bem? Tudo bem. Só vamos ver se eu preciso de fone ou se a gente vai sem fone. Tá, aqui. Vamos deixar a galera Vamos esperar o pessoal falar. entrar. Por enquanto aqui não tá dando eco, né? O som tá bem tranquilinho. Acho que não vai precisar. Tá, beleza. Vê se tu tá escutando bem, se tá tranquilo pra ti. Tá, pra mim tá bem tranquilo também. Então tá. Vamos só esperar um pouquinho, uns minutinhos, que as pessoas ainda estão entrando. Eu acabei de começar. E dessa vez não deu nenhum problema técnico como deu da última vez. A gente vai aprendendo, né, Fê? Vai tendo que se virar de algum jeito. Exatamente. Aquela vez tinha sido a primeira vez. Aí a gente vai aprendendo como lidar com as tecnologias. É isso aí. Bom, E aí, essa live vale presença para os alunos, é isso? sim, mas depois a gente vai conversar também na outra plataforma que a gente trabalha na disciplina. Ah, Bom, para quem massa, legal. o nosso encontro, essa é um encontro que compõe a minha disciplina de educação infantil lá na Faculdade Municipal da Palhoça. Eu digo lá porque eu estou em Florianópolis e a Faculdade Municipal fica no município de Palhoça, que é um município aqui vizinho. E o Gu tá longinho, né? Mas graças às tecnologias a gente consegue ficar um pouquinho mais aproximado. Tá em São Paulo, em Ourinhos, né? Isso. E eu acho que enquanto o pessoal vai entrando, a gente podia conversar, tu podia contar um pouquinho pra gente, Gu, como é que tá a situação aí de vocês em relação ao isolamento, se o pessoal tá respeitando, como é que tá a questão aí do isolamento social nesse tempo de pandemia. Ah, Fer, eu acho que aqui tá um padrão, né? A gente tá, bom, Ourinhos fica no estado de São Paulo, mas é divisa com o Paraná, né? Uhum, Então a gente não tá tão próximo da capital. A gente tá a 450 quilômetros da capital. uhum, A gente tem, até ontem, né, a atualização aqui a gente tinha 4 mortes e alguns tantos internados, né? uhum. Mas, mas eu acho que tem um pouco de uma cidade do interior aqui, né? Eu acho que a dificuldade nossa aqui é mais essa, né? Parece que a informação para a galera do interior tende a demorar um pouco mais para ser compreendida, assim, né? No sentido de, não, imagina, isso só tá lá na cidade grande, né? Não vem para cá. Só que é uma pandemia e a gente não tem como controlar, né? E agora com essa possível flexibilização no estado de São Paulo, né, já decretada pelo governador. Então a gente, enfim, vamos ter que nos cuidar mais ainda, porque a chance de contágio vai ser maior também, né? Sim, aqui em Florianópolis a gente está numa situação mais interessante que o estado de São Paulo, né? A gente tem um número ainda controlado, vamos dizer assim, mas a gente sabe que o número de testados é muito relativo, mas são questões muito um pouco incertas. Bom, já que um pouco mais de pessoas entraram, eu vi que tem bastante estudantes da FNP, os acadêmicos da quarta fase da disciplina de educação infantil já estão aqui com a gente. E eu queria, então, dar uma introduçãozinha de como que vai ser essa nossa conversa, de onde é que surgiu a ideia de conversar com o Gustavo. Nós nos conhecemos desde o mestrado, fizemos o mestrado juntos, algumas disciplinas, também fizemos o doutorado. E no mestrado e no doutorado, ele pesquisava as questões em torno da morte. Sempre foi uma questão que me chamou muita atenção, que foi um tema que eu percebi que foi perseguindo o Gustavo em todas as pesquisas, tanto no mestrado como no doutorado. E eu fiquei com vontade de convidar o Gustavo para a gente ter essa conversa, porque, de fato, a gente está vivendo um momento onde falar sobre morte. A Laura falou que não veio por causa da disciplina. Quem não veio por causa da disciplina é muito bem-vindo, a gente fica muito contente. Na verdade, a ideia é fazer aqui pelo Instagram justamente para poder compartilhar com mais pessoas, quem tem interesse e vontade de ouvir um pouco mais sobre a temática.
Bom, falar sobre a morte é sempre uma questão muito delicada, né? E voltando ao porquê da live, é, falar sobre a morte nunca virou tão diário como a gente está passando agora. Todo dia se fala sobre o número de mortes, sobre o perigo da morte. A morte nunca esteve tão forte no nosso cotidiano como agora. Inclusive, é por causa da questão da morte que as crianças também não estão podendo ir para a escola, para as instituições Uhum. educativas, enfim. E aí eu queria conversar sobre isso, e isso começou a ficar latejando na minha cabeça, porque muitas vezes as crianças estão ali, né? Com as famílias, agora elas estão passando o dia inteiro, muito tempo em casa, com os familiares, enfim. E, e por vezes elas escutam toda esse diálogo, esse debate sobre essa questão. E às vezes a gente acaba esquecendo que elas também precisam entrar no diálogo, que elas precisam também entender o que está acontecendo. E por isso que surgiu essa ideia da live. Eu quero cumprimentar os alunos da FMP que estão aqui com a gente, os nossos colegas professores, professores e professoras, pessoas que gostam da temática, se interessaram pela temática e entraram aqui. Também fiz um levantamento que hoje já estamos num marcador aí numérico de mais de 26 mil mortos por causa do coronavírus, né? E isso é um número alarmante, a gente precisa estar atento. E queria apresentar um pouquinho mais o Gustavo como pesquisador, quem é ele. Hoje ele é secretário de Cultura do município de Ourinhos, então por isso acredito que seja dos motivos dele estar lá, um pouco longe da gente agora. É coordenador da pós-graduação em práticas integrativas e complementares, doutor em educação, mestre em educação, também lá, ambos feitos na UFS, que a gente fez ao mesmo tempo, em linhas de pesquisa diferentes. É graduado em pedagogia pela UFSC também, graduação em naturologia e pós-graduado em saúde mental e atenção psicossocial. Bom, durante essa semana que a gente foi conversando sobre a possibilidade de conversar sobre esse tema que é extremamente delicado, que muitas vezes a gente não toca nele porque tem medo de falar sobre isso, mas é uma coisa que compõe a nossa vida, que faz parte da nossa vida. Não há nada tão humano quanto nascer e também morrer. E por isso que esse tema é tão importante. E aí a gente foi recolhendo alguns relatos, algumas questões, eu fui passando para o Gustavo para ele trazer um pouco algumas coisas para a gente conversar. Uma das questões que uma colega minha falou, uma amiga minha chamada Tainara, que mora lá na Argentina, mas é brasileira, pedagoga também, ela me comentou que os filhos dela também se sentem muito aflitos com essa questão, porque o pai sai para trabalhar e os filhos ficam com medo, né? Meu Deus, será que o meu pai vai voltar? Será que meu pai vai morrer por causa do coronavírus? Enfim. E aí isso me chamou bastante atenção e por isso esses indicativos mostram a importância da gente discutir um pouco esse tema. E aí, Igor, como que a gente pode falar? Como que a gente pode mediar? Quais são os aspectos importantes para a gente tocar? Bom, eu gosto dessa parte, né? Porque eu não sei se você sente isso também, Fê, mas parece que em diversos momentos, eu acho que não é só na pedagogia, né? Mas parece que a gente sempre tem uma receita, né? Ou pensa que tem uma receita, ou quer uma receita para facilitar as coisas, né? E na verdade a gente nunca tem uma receita fechada, né? Para nenhum processo, muito menos os processos humanos, né? Então, falando em receita, eu já antecipei a minha receita, né? Eu fui deselegante aqui, não dei boa noite para a galera. Uma galera já entrou aí, já veio dar oi, que eu vi que são conhecidos meus. Agradeço poder participar e conversar com você sobre esse tema que, como você disse, é bastante, entre aspas, exótico, mas demais de presente na nossa vida, principalmente nos tempos atuais. Inclusive, eu acabei de escrever um texto falando isso, né? Que a gente nunca falou e viu tanto sobre morte. Sim. Então, assim, agradeço esse espaço da gente poder estar colocando isso no debate, né? Eu já fiz 2 lives anteriores, uma só comigo mesmo, e uma outra com uma psicóloga de Floripa também, a Vitória, falando desse tema, né? Mas por caminhos distintos, né? Então, bom, com relação especificamente a falar disso com crianças, pensando na sua amiga Tainara, né, que você falou, eu acho que um primeiro ponto que a gente tem que pensar e refletir é saber
qual é a idade dessas crianças, né? Esse é um primeiro ponto. Quando eu fiz a pesquisa, tanto o meu mestrado quanto o doutorado, eu vou tratar esse tema da morte. Só que no doutorado, eu entrevistei as crianças, né? Uhum. E aí, bom, ao longo da nossa conversa eu vou indicando alguns livros aqui também, né? Então, um dos livros que eu trabalhei forte no doutorado é um livro do Freud, né? Que ele chama Totem e Tabu. E Uhum. ali naquele livro, o Freud vai explicar e falar que a questão do tabu em torno da morte e até mesmo com relação ao suicídio, ele está diretamente ligado ao adulto, né? É uma construção que a gente faz, né? E eu comprovei isso também nas entrevistas que eu fiz durante o doutorado, né? Quando eu Uhum. perguntei para crianças de 7, 8 e 9 anos, eu tinha 4 perguntas, né? O que é a morte, o que é a vida, como é morrer e como é viver, né? E assim, elas não têm problema em falar sobre o assunto, né? Uhum. A grande dificuldade de lidar com esse assunto somos nós, os adultos, né? E o que que acontece? O que que faz com que uma criança se torne um adulto que não lida bem com esse tema? Exatamente a questão de conviver com os adultos, Uhum. né? A gente que eu fui da linha de filosofia da educação, mas eu tenho um pé muito firme e forte dentro da infância, né? Uhum. Porque a principal vertente que eu trabalhava era a filosofia da infância, né? Sim. Então, na verdade, a gente sabe o quanto a infância é uma fase extremamente produtiva, criativa, e o quanto ela é bonita, né, de ver, né? O quanta coisa a gente consegue ganhar e aprender muito mais com as crianças do que ensinar para elas, né? E Sim. essa é uma delas, né? Essa simplicidade, essa honestidade, essa sinceridade em lidar com a morte, né? A criança tem isso de forma absurdamente tranquila e simples, mas o adulto vela o tema, né? O Sim. adulto tem receio de falar. Então, pensando na questão da sua amiga, eu acho que o primeiro ponto é perguntar como ela lida com a morte, né? Uhum. E aí, a partir daí, a gente consegue ter uma reflexão mais profunda e pensar em possibilidades de estar conversando e sabendo como lidar com esse tema através dos filhos dela, né? Sim. Dois pontos que eu queria botar na nossa conversa, Gu. O primeiro deles é deixar claro que o nosso diálogo ele vai pelo lado, vai na perspectiva da educação. Nós não somos psicólogos, então o diálogo com psicólogo de traumas e relações com traumas é outra possibilidade, é outro caminho, enfim. Nosso debate aqui é em torno do que a gente tem pensado enquanto pedagogos e pedagogas, né, nessa relação educativa e na relação com as famílias. E também queria falar que muitas vezes a gente acaba não conversando com as crianças por... Tá, e a gente estava falando de ti agora, acabei de usar o teu exemplo, ela acabou de complementar ali. Muitas Ah, vezes a nossa concepção de criança, a forma como a gente entende as crianças como sem, sem querer, que eu digo, na verdade, não é que é sem querer, por uma falta de reflexão, e eu digo aí no âmbito de professores, não de familiares, né, que isso é o papel de professores e professoras, tem-se uma ideia da criança como aquele que não entende, aquele que não vai compreender, se a gente for dialogar sobre matemática extremamente complicada, enfim. E isso também é revelador de uma concepção de como se as crianças não fossem humanas. Elas são humanas, elas sentem ansiedade, elas sentem medo, elas sentem insegurança. São seres humanos com pouca idade, mas que também precisam ser inseridos e legitimados nesses processos e nesses diálogos, né? Então, por isso que a gente precisa tomar esse cuidado na forma como a gente dialoga com as crianças. E aí, compartilhar contigo, uma vez que eu fui dar uma formação sobre literatura e eu li um livro que se chama Casaco de Pupa, onde as imagens elas são um pouco mais escuras, ela tem um ar mais assim melancólico. E aí uma das professoras me perguntou: "Nossa, mas que livro forte para ler para as crianças? A gente deve ler um livro assim tão forte, fala sobre medo, transformação". E eu falei que é justamente a gente precisa assim dialogar, porque as crianças elas não são um ser que só vivem sentimentos positivos de uma forma romantizada, que tudo é alegria e prazer. As crianças passam por frustrações, passam por sofrimento, passam por angústia. E sim, a gente tem que saber lidar e olhar para esse ser humano como alguém que merece entender o que está passando na sua vida, que merece essa mediação. é.
Eu acho que esse é um ponto bem importante, né, Fê, do nosso trabalho, assim, principalmente quando a gente fala da educação infantil como pedagogo, que é a possibilidade de mostrar essas todas as possibilidades que existem na vida, né? Sim. E aí eu já vou puxar para mais uma perspectiva filosófica, né? Se a gente for pensar com um dos autores que eu trabalhei, que foi o Nietzsche, Uhum. né? A vida não é uma maravilha o tempo todo, né? A vida tem dor, a vida tem tristeza, a vida tem medo, tem melancolia, né? E então isso é parte da vida. E se a gente, como pedagogo, né, ou como pai, ou como mãe, não ajuda nossos filhos ou as crianças que a gente trabalha a lidarem com frustrações, né, futuramente elas vão ser adultos frustrados também, né, sem saber lidar com as dores, com os medos, com os sofrimentos e com as melancolias. Sim. É isso mesmo. E por isso que a gente precisa tomar esse cuidado e entender que as crianças elas são seres sociais que estão compondo as relações sociais. E aí por isso que o desejo de debater contigo hoje essa temática, justamente porque é a temática do momento. A gente está conversando sobre isso. Um dia desses eu até vi uma live do professor Paulo Fock, ele estava entrevistando uma enfermeira que era enfermeira-chefe da UTI, da UTI pediátrica de Porto Alegre. E ela estava comentando que além da questão da morte estar muito presente, as crianças de todos os países do mundo é no Brasil onde tem maior número de mortes de crianças. Não é comum, é um número baixo ainda, mas ainda entre esse número baixo é um número bastante assustador e, enfim, está em evidência. Então a gente precisa tomar esse cuidado porque as crianças elas vão estar nas relações com os adultos que estão dialogando, mas às vezes elas vão perder pessoas que são próximas, vão perder desde avós e às vezes até um amigo, né? Porque de fato a gente ainda está aprendendo a lidar com essa situação. E aí, trazendo aqui mais um relato de uma estudante que é da FMP, ela comentou que ela perguntou como lidar com as crianças quando a gente percebe que as crianças começam a brincar com isso, brincar usando elementos da morte, por exemplo, entre os bonequinhos onde ele morre por causa do bichinho que está na rua. Isso, na verdade, expressa como as crianças estão fazendo essa representação e como elas percebem essa movimentação, né? E aí eu até trouxe aqui uma indicação para comentar Sim. o filme para quem tiver interesse, que é o filme do Brinquedo Proibido, um filme bem antigo, até preto e branco, que retrata a Segunda Guerra Mundial e mostra as crianças brincando disso, né? Brincando de morrer. Porque as crianças, por meio da brincadeira, elas simbolizam e significam o mundo que elas vivem, né? Então a gente precisa Uhum. sim estar atento nessas linguagens e nessas mediações. Então, Fê, isso daí é interessante pensar, né? E me vem na cabeça dois fatos. Um, que é uma experiência que eu tive no NDI, aí na UFSC, Uhum. né? E o outro é quando falam assim, mas Gustavo, você estuda sobre a morte, mas e aí? Em que momento que a gente fala sobre a morte com as crianças, né? Em que momento que é, como que eu levo isso para a sala de aula, né? E aí eu falei assim, não é você que leva, né? É a criança que vai trazer, né? Sim. E aí essa é a questão. Não é um dia que a gente faz um planejamento e fala, crianças, hoje vamos falar sobre a morte, né? Uhum. Mas é saber lidar com a morte nos contextos que ela acontecem, né? Na educação infantil, por exemplo, nessas pesquisas que eu fui fazendo, eu descobri alguns relatos assim de professores que não souberam lidar com a morte, né? Que isso é comum, né? O tabu Uhum. está em nós adultos, então, consequentemente, não sabemos como lidar. Sim. E aí, por exemplo, cria um coelhinho dentro da sala, né, para mostrar como ele se alimenta, o ciclo reprodutivo, enfim, mostrar o funcionamento de um coelho ali para as crianças numa prática. Aí o coelho morre. Qual que é a atitude? O professor vai lá e compra um outro coelho igual para colocar, né? Uhum. Aí era o momento de você trabalhar sobre a morte, né? E Uhum. aí eu falei que eu lembrei da questão do NDI. Na época, a Carol, que também fez mestrado ali com a gente Eu- também na UFSC, a Carol Spinelli, Uhum. ela estava como coordenadora do NDI, e aí rolou
da professora Renata, eu acho que você também conhece. Uhum. Ela estava lá com a mãe dela mal, né, em Porto Alegre. Acho que, não sei se era Porto Alegre, era Rio Grande do Sul. E aí ela foi uma vez para lá, foi duas vezes. Aí na terceira vez que ela ia, ela falou para a turma, né? Pessoal, a prof vai ter que ir lá, tal, por causa da mamãe, não sei o quê. Daí uma das crianças falou, era um G4, né, as criancinhas. A mãe da prof tá doente? Daí ela falou, não, a mãe da prof tá muito mal e ela vai morrer, né? E ela abriu isso com as crianças e falou sobre isso. O que que aconteceu? As crianças foram para casa e levaram esse assunto para os pais. Uhum. Tiveram pais que ficaram atormentados, atordoados com a ideia e não sabiam como lidar com a situação. O Sim. que que aconteceu? Chegou na coordenação do NDI. E aí, nessa época, eu estava em Floripa ali ainda, né? Aí a Carol sabia da minha pesquisa e falou, Augusto, você não consegue vir aqui um dia para conversar com os pais sobre isso? Uhum. Né? E aí, e aí a gente vê, Fê, que a questão, o medo maior, o tabu, está diretamente relacionado ao adulto. Né? Uhum. Então a gente precisa ter as coisas trabalhadas em nós para a gente conseguir trabalhar na criança, né? É a mesma coisa no nosso processo como pedagogo. Eu não tenho muito como ensinar uma questão que eu não sei resolver, né? Então, como que eu vou falar sobre a morte, discutir sobre a morte com essas crianças, se eu não tenho isso trabalhado em mim, né? Sim, com certeza. É isso mesmo. Tem até um livro onde inclusive, eu comprei esse livro quando na tua defesa, onde o Walter teve com a gente na U, Hum, que se chama lindo, né? Quando com o Universo, Vozes da Infância, que é sobre as crianças, a perspectiva das crianças é lindo. E eu fui olhar hoje o que dizia no livro, né? Qual era a percepção das crianças sobre a morte. E aí um deles eu anotei aqui de uma criança chamada Daniela, de 12 anos, que ela falou o seguinte: bom, acho que a morte é uma palavra muito grande para mim. Porque quando alguém morre, ela se vai e nunca mais volta. É algo que Deus permite, porque não viveremos para sempre. Então, é muito Hum, interessante como as crianças ela têm uma percepção muito importante e muito clara do que é. E aí isso me chamou a atenção. Eu fui perguntar para minha afilhada, que tem 8 anos, o que, que ela achava sobre a morte. Ela falou para mim que ela não hum, queria falar, porque ela achava que era muito triste falar sobre isso. Então, assim, naquele momento hum, ela se sentiu um pouco mais retraída e não quis falar. Eu falei, não, realmente isso é muito triste, isso já fala muito sobre o que tu pensas a respeito disso, né? E é justamente uhum, essas as relações, porque isso vai acontecer na sala de aula, vai acontecer na sala de referência na educação infantil. Essas situações elas vão, às vezes com colegas, às vezes com pais, às vezes com familiares, amigos, enfim. Essas questões elas aparecem e como a gente vai aprendendo a lidar. E eu acredito que uma boa saída é o uso da literatura infantil, porque ela cria esse uhum, canal comunicacional, ela cria essa possibilidade de diálogo, ela cria essa possibilidade de aproximação. E aí eu fiz até uma listinha, eu pedi para minha amiga Maria Laura, que é líder do grupo de pesquisa onde eu pesquiso Literaliza ali na UFSC, e a gente fez uma lista de livros de literatura infantil que são excelentes, que tratam a relação com a morte. E aí depois eu vou disponibilizar para quem tiver interesse, eu vou botar a listinha ali no Stories para o pessoal que quiser guardar, enfim. Mas é muito interessante porque em menos de 30 minutos ela me levantou 8 títulos de literatura que tratam dessa temática de uma forma extremamente sensível e cuidadosa, mas os professores eles precisam ter acesso, conhecer, é claro, e perceber que a literatura, ela, para além de uma finalidade pedagógica, somente de ensinar alguma temática de cotidiano, ela serve para essas questões muito mais complexas e profundas da existência humana, como as relações com a morte. Então, depois eu vou disponibilizar para quem tiver acesso a essa lista de livros. Ó, a Aline, minha aluna, acabou de falar. Minha filhada ensinou as professoras dela sobre morte. Quando o pai dela faleceu e as professoras uhum. evitaram falar sobre o assunto. E ela tinha 3 anos na época. Olha só que É interessante. padrão. Isso é o padrão, Fê. Esse é Uhum. o padrão que acontece, né? Geralmente as crianças vivenciam isso e acabam levando para a escola, que é onde elas estão socializando, né? Só que daí o professor não sabe muitas vezes como lidar, né? Ou acontece, o funcionário da escola morre. Ah, por que que ele não aparece mais? Ah, ele foi viajar.
Gente, ele não foi viajar, ele morreu, né? A gente precisa falar sobre isso. Hum. Ah, e da questão anterior que você tinha levantado, né? Eu fui entrando em outros caminhos e não entrei no ponto, né? Sobre a questão de falar, brincar, né? O tempo todo falar da morte. Cara, isso é muito natural, né? A questão é essa, a gente tem que entender isso como natural. Isso não é uma questão, nossa, meu filho ele, sei lá, ele é mórbido, ele tem não, não é essa questão, né? Ele é infeliz com a vida. Não, gente. A gente tem que quebrar essa ideia de que a morte e a vida são dicotômicas, né? A morte Sim. faz parte da vida. E aí, já que você falou de livros infantis, tem esse aqui que é sensacional para falar disso, né? O dia em que a morte, aqui fica invertido, né? O dia em que a morte quase morreu. Uhum. Então, aí vai falar da irmã morte e da irmã vida. Então, a literatura é fantástica, né? Ela é incrível para poder trabalhar com as crianças. Mas eu repito, a questão é a gente estar aberto e disponível para trabalhar isso, né? Eu não tenho como trabalhar uma coisa que eu... Gu, travou, acho que tá me ouvindo. Deu uma travadinha, mas agora voltou. Pode falar. Então, Voltou. o primeiro ponto é eu conseguir realmente lidar com esse processo. E como você disse, né? Ter acesso a esses livros, né? Ter numa disciplina, por exemplo, da pedagogia, um espaço que possa falar sobre isso, né? Então, é, a formação ela é muito significativa para a gente conseguir executar isso na prática, né? A Aline continuou o relato dela ali. Ela disse que a filhada dela de 3 anos explicou sobre bem direitinho sobre a doença e sobre a morte, que era uma coisa normal, em que todo mundo cai e morre. E muito provavelmente, depois a Aline pode comentar com a gente, isso aconteceu porque ela teve esse tipo de diálogo respeitoso no âmbito familiar, com as pessoas que estão junto a ela, pessoas que estão ali passando por esse processo junto a ela, né? E aí, trazendo isso para a questão da escola, das instituições educativas, seja na educação infantil, seja nos anos iniciais, pensando no momento em que a gente está vivendo agora da pandemia e de como esse assunto da morte está ali cotidianamente, 20 mil mortos, 25 mil mortos, 26 mil mortos, eu queria trazer uma pequena reflexão pensando qual é o papel da escola nesse momento, né? Porque está muito em alta, a gente tem que pensar em possibilidades de atividades para as crianças continuarem estudando, garantindo aí o que elas merecem de direito, enfim. Então, isso está muito forte, muito latente nesse debate. E eu ouvi esses dias uma reflexão do professor Paulo Fock, que é um pesquisador da educação infantil do Rio Grande do Sul, e ele falou sobre a função da escola nesse momento como um lugar onde cria a possibilidade das famílias terem acesso a informações que às vezes elas não têm, porque parece óbvio que as famílias teriam acesso à informação, mas não é óbvio. E muitas vezes elas não sabem exatamente como lidar, não sabem exatamente o que é esse coronavírus, o que é esse número de mortes que não para de crescer, como se cuidar, como preservar a vida. Porque de fato o que a gente está tratando nesse momento é sobre a preservação da vida de seres humanos, né? E existem protocolos sanitários que a gente está aprendendo na marra aí, a gente está vivendo e aprendendo. Eu sempre falo que a gente está inventando a roda agora, os professores, as professoras, tá todo mundo tendo que se reinventar nesse momento, né? Mas há sim uma série de protocolos e que a escola também tem essa função, tem que entrar nessa frente, né? De se colocar como os professores precisam criar uma manutenção de vínculos, mas sobretudo ser também um canal de informação sobre todas essas possibilidades que nada mais estão em torno do risco da morte, né? Porque quem não se cuida e quem pega esse coronavírus, ele pode vir a morrer. Então, eu acho que essa também é a função da escola, é criar manutenção de vínculos, preservar a identidade das crianças, dos familiares também, né? E a identidade do grupo, a identidade das relações que foram constituídas aí num curto período que a gente teve, porque o semestre logo foi interrompido, mas também assumir a responsabilidade de ter sim esses diálogos, que às vezes a gente fala que não é nosso lugar, não é nossa função, não. Eu ensino e a família educa. Tem muito esse discurso, né? Como se essas questões subjetivas, profundamente humanas, não fossem também de nossa responsabilidade. Uhum. Aí a Aline, a gente já matou a charada, né, Fê? Você falou e é isso, né? Elas lidaram de forma natural com a morte,
né, com relação à afilhada e o pai, né, porque ela relata que era o que ela merecia. Lógico, né, era o pai dela, nada mais digno e justo do que realmente estar no funeral, né, entender esse processo, né. Ela evitou um trauma futuro, né, de funeral, de doença, de morte, né, ela lidou com naturalidade, né, e é aquilo que a gente falou, não significa que todas as crianças vão lidar com naturalidade. Tem até é, uma amiga que veio conversar comigo esses dias falando que são dois sobrinhos dela e aí a mãe deles morreu, né? Tava com câncer há 8 anos, olha só, uma criança de 10 e uma criança de 8 e ela tava com câncer há 8 anos e esse assunto não era falado, né? Para além disso, a própria pessoa que tinha o câncer não lidava bem com essa doença, Uhum. né? Então tinha um sofrimento maior, tinha momentos de raiva, e agora ela diz que os sobrinhos dela choram sempre, né? Choram sempre. E aí parece que é uma coisa milagrosa que a gente precisa fazer, né? A gente só precisa acolher. A gente precisa acolher esse momento, né? Porque sofrer, ter dor é normal. Ninguém gosta de sentir saudade, né? A gente fica longe de quem a gente gosta, já sente saudade, já tem uma dor, tem um sofrimento, né? Então, poxa, nada mais justo do que essas crianças sofrerem, né? Então, elas precisam ter espaço para esse sofrimento. Uhum. E aí você estava falando desse monte de números, né? E aí quando a gente fez o lance de abrir a caixinha de questões, né? Uma outra amiga mandou lá, né? Ah, as crianças devem saber dos números de óbitos da pandemia. Gente, as crianças são muito ligeiras, né? Elas estão ligadas em tudo. Não existe uma forma de esconder isso, né? A Sabe, porque morte se está elas estão aí. na sala e a TV tá ligada, elas vão saber que existem esse número. Vão saber. Se é um pouco maior, já sabe ler, vai ver alguma coisa, alguma notícia em algum lugar, né? A gente não tem como colocar nessa bolha, né, nessa redoma de vidro e deixar ela separada do mundo, né? E a gente precisa desse processo, né? A gente precisa desse processo de entender a morte, de receber a morte, né? A Maísa aí também comentou, né? Lembrando, falando da perda da avó, né? Ela perdeu a avó e o filho dela de 7 anos sofreu muito, né? Não foi no velório, enfim. E aí ele teve, ela até mandou o vídeo para mim, né? Acho legal relatar aqui. Ela escreveu, o filho escreveu uma carta para a avó, amarrou em um balão, né? E soltou essa carta para dizer que esse balão ia chegar para a Bisa, no caso, né? Uhum. Então, mas acha que é uma estrela que está no céu? Esse não é a questão no momento, né? Não é a forma com que pensa e entende a morte. Ah, virou uma estrelinha, desculpa, virou uma estrelinha, né? A questão é como ele simbolizou esse processo de luto, né, e deu uma resolução para a dor que ele estava sentindo naquele momento, né? No vídeo ele até fala que agora ele estava melhor, né? E aí tá todo junta todo mundo, né? Ele, o irmão, a mãe e o pai também tá ali próximo. Então é um ritual, né? A gente precisa de rituais de passagem. E não tem como a gente fazer isso acontecer, não tem como a gente fazer o ritual acontecer se a gente não fala do que é o processo para esse ritual acontecer, que é a morte, né? Vamos ler um pouquinho o que o pessoal tá falando aqui, Gu. A, Vamos. a Má, que tu comentaste agora, né? Da carta Uhum. do balão. A Josi, Isso, mas as pessoas sabem mais o que achamos. Elas quietas ou não, estão sempre prestando atenção. E isso é muito comum e é muito revelador de uma concepção de infância, né? Quando os adultos se reúnem e debatem, falam, às vezes falam até da criança, do que ela está sentindo na frente dela, como se ela não tivesse a capacidade de ouvir e compreender que estão falando a respeito dela, ou que estão falando sobre uma coisa extremamente delicada. As crianças, elas entendem, elas com certeza escutam tudo e elas percebem o que está acontecendo, né?
Aham. A Brenda falou, o Enzo, 5 anos, perguntou para minha companheira o que era morte. E ela explicou como era o processo da morte, desde a falência dos órgãos vitais, da Uhum. despedida do corpo, como matéria de crença. Nossa, que interessante isso. Quer comentar essa, Gu? Foi profundo, né? Eu acho que é isso, né? É isso que a gente está falando. Foi com naturalidade, né? Claro que a companheira dela não ficou falando isso tudo pro Enzo à toa, né? Alguma coisa estava chamando a atenção, o Enzo ficou entretido com aquele assunto, quis saber mais e mais, né? E aí foi sendo explicado. E aí tem uma questão interessante que a Brenda trouxe, que é a questão da espiritualidade relacionada à alma, né? Isso é uma pergunta que sempre me fizeram, é uma pancada que eu tomava desde o mestrado, Uhum. que era, mas como que você vai fazer essa pesquisa científica, quer falar sobre morte sem falar de religião, né? E eu não falei de religião e eu não falei de religiosidade em nenhum momento da minha escrita, né? E, porque isso é uma questão particular, né? Não era meu foco de pesquisa, não era a minha busca ali com doutorado, com mestrado. Então, isso depende muito de quem está lidando, né? E aí a gente cai numa outra questão, né? Que nós também, como pedagogos, discutimos e debatemos sobre isso, né? A ideia de, por exemplo, o ensino religioso nas escolas, né? Sim. A grande sacada, né, na escola, quando a gente fala de ensino religioso, é não poder mostrar todo o leque, né? Poder mostrar as diversidades. Agora, quando a gente está no ambiente em casa, né? Eu acho que aí a gente pode levar para um outro lado, né? Ah, se eu sou espírita, eu levo para um lado, se eu sou católico, eu vou falar de uma outra forma, né? Agora, na escola, quando o assunto surge relacionado à morte, existem milhões de formas da gente falar sobre o assunto sem necessariamente tocar ou querer martelar uma religião específica, né? A gente pode ser amplo nesse sentido. Ah, existem religiões que pensam dessa forma, outras pensam dessa, né? Então, Eu eu acho quero que isso é aproveitar. importante, principalmente. Eu queria aproveitar esse gancho Pode falar, Fê. para indicar os meus alunos já assistiram nas minhas disciplinas, que é um Uhum. vídeo que se chama Carnaval dos Deuses, produzido pela Tata Amaral, foi até a professora Gilca que me indicou uma vez, que mostra o diálogo de crianças de várias religiões, explicando como é que era, quais eram as crenças, quais são os processos. E é muito interessante esse processo das crianças aprendendo umas com as outras o que é a sua própria crença, né? E eu queria retomar também o que a Brenda comentou, que é muito profundo isso e a forma como ela explicou, e é muito importante, porque às vezes a gente acha que por ser uma criança, tem 4, 5 anos, não vai entender, então eu vou inventar uma história que meio sem pé nem cabeça e vai ser o suficiente. Só que aquilo que a gente fala, aquilo que a gente explica para as crianças, passa por um processo de elaboração muito profundo para cada ser. Né? Então, se a gente não consegue ser claro e honesto nas coisas que a gente explica, nesse processo todo, elas vão criar hipóteses que podem gerar uma série de questões, problemas, dúvidas, angústias. E aí, compartilho uma questão minha. Quando eu era criança, eu fui para a primeira. Como é que se fala? Catequese. Fui para catequese quando eu tinha acho que 8 anos ou 9. E a minha professora falava que a gente ia comer o corpo de Cristo depois da catequese. E aquilo me fez assim, ó, eu fiquei transtornada, porque eu não queria comer carne humana. Não! Exato. E ela falava que ele tinha morrido e tinha ressuscitado e que ele via tudo que a gente estava fazendo. Eu imaginava Jesus Cristo aqui me olhando toda hora e ele ia me ver comendo a carne dele. Eu cheguei em casa e falei, mãe, eu vou comer a carne de Jesus Cristo. Como que eu vou fazer isso? E ele tá morto e eu sou uma canibal. E assim, ó, como a gente precisa tomar cuidado com aquilo que a gente fala para as crianças, porque ela fez uma explicação bem no âmbito religioso, mas muito direta. E eu continuei processando aquilo na minha cabeça a partir das minhas referências de vida. E isso gerou um medo que levou um tempo até eu ter coragem de falar com minha mãe, perguntar para ela, falar, mãe, eu não quero mais fazer catequese, porque eu imaginava um bifão, assim, né? Que a hóstia ia ser um bifão, que eu ia ter que comer. E até entender o que isso significa no plano simbólico levou um tempo. Então, a gente explicar o processo e tomar muito cuidado para não inventar uma história muito absurda, como se isso fosse dar conta de um sentimento que é extremamente importante sentir, porque os especialistas dizem que nós, qualquer ser humano, independente da idade, ele precisa viver o luto. Faz parte, né, da nossa existência humana.
faz parte do processo de compreensão daquilo que nós estamos perdendo no sentido de uma perda física, né, de um contato constante, de poder ver aquela pessoa, mas que que continua ali vivo nas nossas memórias e nas nossas experiências, nas nossas fotografias e nas possibilidades de deixar o registro aí, né? Mas por isso que eu sempre gosto de tocar na tecla, que a gente precisa tomar muito cuidado com as explicações. Explicar que é uma estrelinha é um jeito bonito, é um jeito bonito, é um jeito delicado, é uma possibilidade, mas tomar cuidado, né? Como que a gente vai? A honestidade com muita delicadeza é importante. Às vezes a gente acha que a honestidade. Lógico, gente, a gente tá falando, depende da faixa etária da criança, depende Uhum, de como a gente uhum, vai estar dialogando. A depender ali da idade, a gente precisa ser um pouco mais profundo, outras, de repente, não. Mas as crianças, elas desejam saber o que está acontecendo no mundo. uhum. Tem essa necessidade. E aí, já só para fechar esse meu raciocínio, eu lembro de uma vez que a minha filhada, ela tinha acho que 4 anos, me perguntou o que que era feminismo e por que que a Dinda falava tanto sobre feminismo. Aí eu falei, Maria Alice, você quer saber sobre o que é feminismo? Eu comecei a explicar para ela, lógico. Tentei usar uma linguagem mais acessível para ela, mas eu fui explicando, explicando. Quando eu vi a irmã dela, que acho que a Daniela tem 3 anos a mais que ela, tava assim, me olhando com o olho bem aberto. E elas estavam super interessadas sobre aquele assunto e eu contei a história, que as mulheres lutaram pelos seus direitos, que as mulheres nunca tinham votado. Mas o que é votar? Eu expliquei que era democracia, mas o que é democracia? E assim, eu fui explicando para elas. E eu fui extremamente honesta nesse diálogo. E elas ficaram super curiosas. Às vezes a gente acha que as crianças não vão se interessar pela verdade. E a verdade faz Sim, muito sentido, muito mais sentido do que às vezes uma história absurda que a gente inventa, né? sim. E a literatura de novo, Fê, pensando no tema do feminismo, a gente já tem vários livros de literatura infantil para discutir o tema, né? Aí já aproveitando também, eu fui lendo enquanto estava te ouvindo, né, o que a Prof. Ativa Isso eu ia pedir mandou ali, né? agora. Falando dessa questão, né, da confiança, né? É exatamente isso, né? A gente não pode falhar nessa confiança com a criança, né? Se com nós, entre nós adultos, falhar a confiança é uma coisa fatal, né? Já que estamos falando sobre finitude e morte, com a criança não deixa de ser, né? E ali a Thay também, a sua amiga, falou do outro exemplo, né? Da questão de que após lidar com a morte e tudo, quando teve o coleguinha, né, o amiguinho da escola que tinha perdido a avó, ele foi acolher o coleguinha, né, que estava chorando e tal. Né? Olha que bonito, né? Como a gente consegue fazer com que a criança seja sensível, né? E aí isso é uma coisa que eu também trabalhei no meu doutorado, né? Essa ideia de que na escola, muitas vezes, e eu não vou nem falar da educação infantil, mas de cabo a rabo, né? De cabo a rabo a gente trabalha ela de uma forma, vamos pensar, né? Como colocar, porque tem estudantes aí assistindo, né? Mas ela é muito exatamente daquele jeito, né? É a matemática, é o português, é a história, é a biologia e a sexualidade. A sexualidade é transversal, mas ninguém sabe direito quem trabalha com a sexualidade, né? E aí, na minha tese, eu vou falar da ideia da pedagogia da fragilidade, né? Que é exatamente esse ponto, né? É a gente poder falar daquilo que é sensível no ser humano, né? Então, do amor, do ódio, da raiva, da alegria, da tristeza, da felicidade, mas também da morte, da vida, né? Então, isso é essencial no processo formativo, né? E nós, como professores, educadores, temos esse dever também, né? Essa questão do educar e do cuidar, né? Isso envolve o sensível, né? A Andrea falou aqui: minha irmã não levou meu sobrinho ao enterro e ele tem 6 anos. Deve ser para poupá-lo no momento em que não sabe responder algum questionamento. Isso acontece, eu vejo muitas pessoas tomando esse tipo de atitude. Eu não sei, eu não tenho uma resposta sobre isso, não sei como eu agiria, porque às vezes o adulto está tentando lidar com suas próprias questões, né? E ainda tem que ter esse cuidado de mediar com as crianças. Então é uma situação muito delicada. Por isso que eu acho que o diálogo franco sempre é a melhor saída, né? O que você acha, Gu? Então, é o que a gente volta naquilo que eu disse, né? Se eu sou um adulto que não tenho isso trabalhado em mim, como que eu vou trabalhar isso com a criança, né? Essa é a questão. Agora, eu tô com um filho recém-nascido, né? Ele tá com 2 meses e alguns dias.
E aí, quando ele fez um mês, eu fiz um texto, né? Também eu coloquei no Instagram e eu falei exatamente isso, né? Se tem um primeiro presente que eu gostaria de dar para ele, e assim que ele estiver trocando essa ideia, né? A gente estiver num outro diálogo, né, a primeira coisa que eu vou ensinar para ele é a finitude das coisas. Né? Porque, Fê, quando a gente fala de morte, a gente sempre leva ela para o lado físico. Né? Todo mundo falou desses relatos. Né? A gente está falando aqui sobre isso. A gente começou falando sobre a questão da pandemia, as mortes e tudo mais. Só que a morte, a gente precisa entender a morte como um processo de finitude. E finitude a gente sofre desde que a gente nasceu. A gente sai do quentinho, a gente corta o cordão umbilical, aí a gente começa a mamar no peito, aí a gente para de mamar no peito, aí a gente tem chupeta, aí a gente larga a chupeta, aí tem mamadeira, aí larga a mamadeira, aí tem o brinquedo predileto, perde o brinquedo predileto, quebra, estraga, né? Ou eu tô na escola, deixo de ir naquela escola, mudo de escola, muda a professora, os pais separam. A gente passa uma vida com processos finitos e a gente não consegue lidar com a perda, né? E aquilo que a gente falou no começo também, a gente não sabe lidar com as frustrações. E isso é extremamente necessário, isso é extremamente importante, né? Mas se nós, como adultos, não soubermos lidar com isso, consequentemente, a gente não sabe como trabalhar isso com a criança. A gente abafa, a gente inventa uma historinha, a gente muda de assunto, mas ela quer saber o assunto, né? Se a sua afilhada, se você não respondesse para ela o que era feminismo, ela ia dar um jeito de saber o que era o feminismo, né? Então, agir com naturalidade é um ponto essencial no processo. Com certeza. Tem vários pontos muito interessantes. Eu quero voltar nessa discussão da finitude e ainda quero ler um pedacinho que eu tirei da tua dissertação, que mexeu muito comigo. Eu fiz o dever de casa, fui ler, já tinha lido a dissertação dele, li o TCC também, porque essa questão da morte é uma coisa que mexe muito comigo. E essa discussão de quanto a gente vai, sim, tendo pequenas... Na verdade, alguns filósofos, algumas pessoas dizem que todo dia é uma espécie de morte. Me corrija se eu estiver errada. Porque a gente vai... É um dia que não vai voltar mais e é um tempo de vida que também não retorna. Né? Então a vida ela vai Isso. passando e as grandes rompantes da nossa vida, quando o bebê para de mamar, isso é tão profundo e tão doloroso para um bebê, que tem relatos de mães que falam: eu não consigo, o meu bebê chora e eu não posso mais dar de mamar e eu quero parar de dar de mamar, e ele chora e eu sofro, o neném... A mesma coisa no período de adaptação, que a gente tem usado o conceito de inserção. A mãe sofre, o pai sofre, a criança sofre lá na escola, na instituição, enfim. Então, realmente, o processo de finitude ele é constante. E a gente nunca para refletir. Sim, para a mãe é muito pior. Eu queria retomar ainda, eu vou terminar de ler depois os comentários, que eu teve algumas questões legais para a gente ler aqui. Minha prima está aqui também, fez uma pergunta legal. Eu queria voltar no que a Prof. Criativa falou. Isso é muito importante para nós, professores e professoras, pais, mães, responsáveis. Mentir. Não há decepção maior do que o dia que uma criança descobre que aquela pessoa que ela mais confia no mundo, por exemplo, a mãe, aqui vou botar na figura da mãe e do pai, mas pode ser um avô, pode ser a tia, pode ser madrinha, enfim, uma pessoa que ela confie. Aquela pessoa que ela confia para tudo, a pessoa, o ponto de apoio dela, mente. E o dia que ela descobre essa mentira, a decepção é tão grande, é um processo de dor tão grande. Por isso que a gente sempre tem que tomar muito cuidado na forma como a gente fala. E a primeira vez que eu refleti sobre isso, gente, eu não quero causar polêmica aqui, mais uma vez eu vi uma pesquisadora me falando sobre quando a gente mente para as crianças sobre o Papai Noel. Sabia. Não estou dizendo que é certo ou errado, tá, gente? Por favor. Achei que você ia falar do coelhinho da Páscoa. Ou o coelhinho da Páscoa, que eu acho muito pior. Mas assim, o coelhinho da Páscoa eu já acredito comendo, porque a minha aluna sabe que eu falo, coelho não bota ovo de chocolate. Gente, não vamos enganar as crianças que elas não são tolas. Mas a questão do Papai Noel, eu nunca tinha refletido, e eu era uma criança que adorava essa coisa, né? Uma família cristã e tal. A gente acredita no Natal e tal. E eu ficava muito ansiosa, eu ficava acordada a noite inteira esperando o Papai Noel chegar e eu nunca aguentava e dormia. E no dia seguinte o presente estava lá. E o dia que eu descobri que o Papai Noel não existia, eu me senti enganada. Eu falei, nossa, eu fui enganada esses anos todos. Mas, gente, eu não tô dizendo para não falarem para as crianças que o Papai Noel não existe, mas eu tô dando um exemplo real, da minha experiência pessoal enquanto criança, de quanto de fato isso... E é só o Papai Noel. Agora, imaginem só se a gente falar...
ah, teu avô foi embora, teu avô não vai aparecer durante um tempo e a criança descobre depois de um tempo que ele não vai voltar, porque ele não tem como voltar, porque ele não tá mais aqui neste plano, né? Não tá aqui na nossa Uhum. existência. A depender aí da sua crença, isso vai mudar. Então, a gente, sim, eu acho que a grande questão da nossa discussão hoje é não devemos mentir para as crianças, porque elas vão se sentir profundamente enganadas e a gente ensina muito sobre o que é ser um ser humano mentindo, né? Porque a gente ensina a ser um ser humano nas relações. Mas eu queria voltar aqui uma pergunta da Pri. A Dai falou: acho que não se pode fantasiar, tem que ser o mais verdadeiro possível, porque quando acontecer na família com alguém próximo, a criança acaba se chocando muito. Exatamente. Por isso que a gente precisa criar esses diálogos com muito cuidado, muito afeto, mas a gente precisa ser, sim, verdadeiro. E aqui vou usar mais um exemplo, que adoro dar exemplos práticos. Professora, né? Adoro fazer esse diálogo. Minha filhada, sempre falo dela porque é a criança que eu tenho mais contato. Ela tinha 3 aninhos e ela estava querendo botar o dedo no ventilador. E aí, estávamos várias pessoas da família e eu peguei e falei: Maria Alice, não coloca o dedo no ventilador, porque se você botar o dedo lá dentro, vai cair a pontinha do seu dedo. Você quer ficar sem dedo? Todo mundo me olhou: nossa, mas você falou isso é tão forte para uma criança, como se eu fosse traumatizar ela, porque eu falei que ela ia perder o dedo. Mas se ela botasse o dedo no ventilador, poderia acontecer o quê? Ela poderia perder o dedo. Ela poderia se machucar. Então a gente tem uma dificuldade de entender que é importante explicar o que realmente acontece em determinadas situações, né? E é lógico, sempre com muito cuidado, a gente não tem que chegar assustando. Eu sempre digo, a gente não pode assustar as crianças, criar um terrorismo na cabeça das crianças, não é isso. Mas criar um diálogo respeitoso e honesto, né? Uhum. Vou aproveitar aí que eu estava vendo os comentários, né? Vai. O primeiro que teu Papai Noel fez sucesso, né? A galera já se identificou com seu Papai Noel aí. E outra foi a Mariana, né? A Mariana colocou ali falando sobre o cachorro, né? Essa é clássica, né? Cachorro fugiu, o cachorro morreu, falou que fugiu. Aí a criança vai fazer o quê? Pô, fugiu? Vamos achar ele. Vai ficar procurando infinitamente até descobrir de alguma forma que morreu. Cara, olha a frustração, olha só que construção péssima de vínculo com essa criança, né? Então, esse exemplo que você deu sobre Papai Noel, a gente pode falar sobre Coelhinho da Páscoa também. É claro, é o que você disse, né? A gente não está aqui interferindo no processo, mas a questão da sinceridade, né? Se você sempre acreditou no Papai Noel, ou que nem comentaram aí também, e de repente descobre que era um vizinho, poxa vida, né? Olha, é isso que eu gosto de trazer, sabe, Fê? E aí uma galera que me conhece e sabe que eu lido com esse tema da morte, fala, puxa, Gustavo, é gostoso ouvir você falar sobre morte porque é leve, mas é porque eu não penso na morte especificamente. Eu penso nesse processo de finitude, né? Quando a pessoa descobre que o Papai Noel não existe, na verdade, o Papai Noel é o vizinho, poxa, é a finitude de um processo, de uma ideia ali, né? Isso é doloroso, isso é frustrante, né? Sim. E a Pri também tinha perguntado como falar para as crianças. Normalmente se fala que é em relação à estrelinha e tal. Eu acho que esse também é o diálogo mais clássico. Eu acho que não existe uma receita específica. O Gustavo começou falando justamente sobre isso. Não existe uma receita, mas existem algumas possibilidades e caminhos que é sempre, primeiro, sensibilidade e cuidado na forma como a gente vai tocar. A forma como a gente entende que é importante respeitar o sentimento dessa criança, respeitar o processo dela, entender que cada criança vai ter uma forma de lidar, assim como os adultos também têm, né? Mas eu acho que explicar a verdade, explicar esse processo, e se quiser dizer, criar uma simbologia dizendo, toda vez que você quiser lembrar dele, olha a estrelinha no céu, é uma forma de criar uma memória, entender que existe sim uma memória que continua viva, né? A pessoa não Uhum. tá mais ali, mas a memória dela se faz viva. Então, nesse sentido, eu acho que é muito válido. Mas é muito importante dizer que virou uma estrela. A criança é capaz de pensar que o ser humano foi abduzido e virou de fato uma estrela. Tem que explicar como é que é esse processo, né? Pra... Ou ela vai detestar a estrela, né? Nunca mais vai querer ver o céu na vida. Hoje É um ela... monte de gente morta ali. Exatamente. Isso, olha só que profundo que é. As crianças acharem que todas as estrelas do céu é um cemitério a céu aberto, né? É só gente morta que tá lá no céu. Então isso é muito, muito profundo e a gente precisa tomar muito cuidado mesmo na hora de dialogar. É tipo o corpo de Cristo, né, Fê? Nossa, Comer o corpo de Cristo. até eu É entendi que isso, era né? uma simbologia. Ó, mais alguns comentários. A Mari falou do cachorrinho, né?
É. É muito interessante quando a gente cria rituais. Os rituais são muito importantes na vida humana, né? Rituais para a criança entender. Hum. Eu conheço mães que fazem, perdeu o peixinho, faz um ritual, enterra o peixinho, cria uma possibilidade da criança se despedir. Mesma coisa com os outros animais, enfim, qualquer seja a estratégia, mas é importante criar esses rituais, porque a gente só assimila que uma coisa aconteceu na nossa vida quando a gente passa por esses rituais. Uhum. A Day falou, pra mim foi uma decepção quando eu descobri que o Papai Noel, na minha infância, era meu vizinho, que minha mãe entregava o brinquedo pra ele nos... É o que eu tô falando aí, ó, do Papai Noel vizinho. Gente, isso é realmente uma decepção. E ou quando a gente começa a perceber que existem Papai Noel, tem Papai Noel em todo lado, tem em todos os shoppings, como é que consegue? A criança começa, meu Deus, como é que está acontecendo no E mundo? alguém que falou aí que a criança chegou no shopping e falou para Papai Noel: Minha mãe disse que você não existe, né? Olha que perfeito, né? Muito maravilhoso. A profetiva falou, quando falamos a verdade, as crianças se sentem valorizadas exatamente. E retomando, é um ser humano, a criança é um ser humano. A gente tem que olhar para a criança como um ser humano que a gente respeita como a gente respeita um adulto. Se um adulto perde alguém, a gente vai ser cuidadoso, carinhoso na forma que a gente falar. Se o adulto se machucou, a gente vai lá. Se um adulto cai, a gente vai lá. Olá, o Gustavo caiu, eu vou lá. Guta, tudo bem? Se machucou, a gente não vai. Levanta, levanta, não foi nada, não foi nada. Que é o que a gente costuma fazer com as crianças. Isso. Porque a gente esquece de Uhum. estabelecer uma relação de humanidade com as crianças, que são seres humanos, que estão há menos tempo. Não precisa chorar, né, Fer? Essa Não também precisa é clássica. Não chorar, precisa chorar. não precisa chorar. Gente, como Ou não? então, as crianças brigam e aí, abraça seu amigo. Abraça seu amigo e pede desculpa. Pois quando a gente briga com alguém que tá magoado, a gente abraça a pessoa na mesma hora, ou a gente precisa de uns minutos, de um tempo aí pra engolir e se situar na situação. Então, isso são exemplos, né? Pra gente parar e pensar que a forma como a gente olha para as crianças como seres humanos, que são sujeitos de direitos, que são seres humanos com sentimentos e que precisam ser respeitados, isso vai dar uma boa possibilidade de que um diálogo sobre a morte, que é um tema tão tabu, por exemplo, aconteça de uma forma mais respeitosa. Fer, você tá ligado no horário aí? Sim, tá quase terminando, Gu. Falta 4 minutinhos. E eu sou faladeira. Acho que a gente já pode começar a se despedir, Não. aqui falar, fechar a tua fala. Então, na verdade, tem mil coisas, né? Aquilo que eu até mandei a mensagem para você um pouco antes, né? O assunto vai reverberando, né? A gente, no final, eu tenho os livros aqui, né? Tipo, os livros que você vai dar uma lista, mas eu tenho alguns aqui, inclusive o que eu escrevi na disciplina de literatura, Ah, da Eliane. que é um livro que eu fiz uma tiragem na época, todo mundo quis comprar. Na verdade, agora ele está na minha tese, né? É um anexo da tese, mas eu vou fazer ele mesmo, assim. Eu vou atrás de uma editora para fazer certinho, para poder publicar. Mas é isso, né, Fer? Eu acho que são muitos assuntos, né? E a gente vai entrando por vários caminhos, né? Tem perguntas aqui que eu recebi, a gente também acabou não entrando, né? Mas eu acho que é isso. Eu agradeço, né, o convite, agradeço a galera aí que está assistindo. Eu vi que tem uma galera que está comigo, né? A galera que já me segue e aí tá aí presente, que nem é da área da educação, né? Mas o tema é interessante, né? Mas agradeço mesmo o convite, Fer, porque a gente sabe que dissertações e teses na prateleira da biblioteca não servem de nada, né? A gente tem que trazer para o bate-papo aqui. E estou super aberto aí, disponível para conversas futuras. Muito obrigado mesmo. Eu só quero agradecer o teu convite de estar aqui comigo nessa sexta-feira para a gente dialogar sobre esse tema. Sempre é muito bom te ouvir falar. Quero agradecer o carinho de todo mundo, um monte de amigos, um monte de alunos, um monte de gente especial mandando um monte de recadinho. A gente fica, se encoraja mais a fazer outras lives. Sim, Gi, quem sabe a gente faça outras. E muito obrigada pela parceria de todos. Quem tiver interesse de ler a dissertação e a tese do Gustavo, entre em contato, que ele pode passar, eu também posso passar. Vou publicar ali as dicas de literatura que foi a Maria Laura maravilhosa que fez. E o Gu pode complementar, nos ajudar. E quero finalizar a nossa conversa dizendo uma frase do Ioleide, que é de 10 anos desse mesmo livro, Universo com as Filosofando o Universo com as Vozes das Crianças, que ele fala o que é a morte.
é o que você não deve ter medo. E eu queria fechar a nossa conversa com a frase dele e deixar essa reflexão. Sejamos honestos com as crianças. Muito obrigada. Obrigada, Gu. Espero que a gente tenha outras oportunidades. Falta 18 segundos. Beijo. Tchau, tchau. Tamo junto, Fê. Seguimos o contato. Beijo. Valeu, galera, a presença. Tchau, tchau.